Como é possível estar em frente a um leão e sobreviver? Será que é possível? Esses personagens bíblicos estiveram frente a frente com o rei das selvas e verdadeiramente conseguiram realizar façanhas incríveis. Mas nem todos se deram muito bem. O primeiro dessa lista é Sansão, que em hebraico significa filho do sol. Foi um dos juízes dos antigos israelitas mencionados na Bíblia e um dos últimos dos líderes que julgaram Israel antes da instituição da monarquia. Sansão era dotado de uma força sobrenatural que foi usada para salvar Israel do poder dos filisteus. Sansão foi juiz de Israel durante 20 anos no tempo dos filisteus. O relato bíblico afirma que Sansão era nazireu e recebeu grande força para ajudá-lo contra seus inimigos e permitir-lhe realizar feitos sobre-humanos. Em Juízes 14:6 diz: Então o Espírito do Senhor se apossou dele tão poderosamente que despedaçou o leão, como quem despedaça um cabrito, sem ter nada na sua mão. Sansão massacrou um exército inteiro de filisteus usando apenas a mandíbula de um jumento. No entanto, se o cabelo comprido de Sansão fosse cortado, seu voto nazireu seria violado e ele perderia suas forças. Sansão foi traído por sua amante Dalila, que ordenou que um servo cortasse seus cabelos enquanto ele dormia, e o entregou aos inimigos filisteus que arrancaram os seus olhos. Com o tempo seus cabelos começaram a crescer novamente. Quando os filisteus levaram Sansão ao templo de Dagom, Sansão pediu para descansar contra um dos pilares de apoio. Depois de receber permissão, ele orou a Deus e milagrosamente recuperou sua força, permitindo-lhe derrubar as colunas, destruindo o templo e matando a si mesmo, bem como a todos os filisteus. Em Juízes 16:30 disse Sansão antes de morrer: Morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela havia, e foram mais os mortos que matou na sua morte do que os que mataram em sua vida. O segundo dessa lista é o garoto ruivo e belo e de boa presença que era pastor de ovelhas de seu pai. Esse esteve diante do rei das selvas ainda garoto, e provou sua braveza protegendo seu rebanho não somente das mãos do leão mas também de um feroz urso. Davi é descrito como sendo um homem de valor, chamando a atenção do rei Saul por sua habilidade como músico, pois era um arpista. No livro de Samuel, capítulo 16 e 13, o profeta Samuel pegou o chifre cheio de azeite e ungiu Davi na frente dos seus irmãos. E o Espírito do Senhor dominou Davi, e daquele dia em diante ficou com ele. Derrotar um leão não é fácil nem mesmo para aqueles caçadores acostumados, imagina para um garoto. Mas quando Deus quer mostrar o seu poder, ele se usa de quem ele quer. Afinal, a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O leão virou um gatinho na mão de Davi. Além de derrotar as bestas feras, derrotou também Golias, que insolente e furioso, desafiava o exército israelita durante o dia, gritando no vale para os soldados. Davi se tornou rei de Israel e com as batalhas contra os filisteus ficou reconhecido como um grande guerreiro. Agora não custa nada se inscrever e dar um apoio nesse canal, né, galera? Se inscreva para eu poder produzir mais vídeos iguais ou até melhores que esse. Agora vamos voltar para o vídeo. O terceiro dessa lista é um hebreu que foi levado como escravo para a Babilônia. Lá ele estudou e era muito sábio também e se tornou um dos príncipes do reinado. Daniel tinha o dom de interpretar os sonhos e isso deu a ele alguns privilégios. Mas existiam homens invejosos e procuravam matar a Daniel de qualquer maneira, porém ele nunca dava motivos. Até que um dia eles tiveram um plano de criar uma lei. Se alguém descumprisse a lei, deveria ser jogado numa cova cheia de leões famintos. Segundo a lei, todos deveriam adorar ao rei, e se quisessem pedir algo, deveriam pedir ao rei. Daniel, porém, orou ao seu Deus e eles o viram orando, então correram e contaram ao rei. Logo Daniel foi jogado às feras e passou a noite inteira ali, mas os leões não fizeram nada com ele, pois Deus enviou um anjo e o livrou. E assim ele venceu os leões pela fé em seu Deus e pela oração. A presença do anjo naquela cova não permitiu que os leões tocassem em Daniel. Acredito que os leões foi quem ficaram desesperados com a presença daqueles inquilinos. Não precisou nem lutar com a besta fera. Isso, sem sombra de dúvidas, é incrível. Mas nem todos tiveram a mesma sorte de estar frente a frente com um leão e sobreviver. Segundo a Bíblia, houve um profeta jovem que Deus lhe deu uma missão.
A história do profeta velho e do profeta jovem, no livro de 1 Reis 13, nos oferece importantes lições sobre obediência, discernimento espiritual e as consequências de desviar-se dos caminhos de Deus. Neste relato, testemunhamos as escolhas e consequências tanto do profeta obediente quanto do profeta desobediente. O profeta novo recebe uma clara mensagem de Deus para proclamar contra um altar na cidade de Betel. Ele obedece prontamente às instruções divinas, indo em direção a Betel sem hesitação. Um profeta velho aborda o profeta novo e o convence a comer em sua casa, mas Deus tinha lhe instruído a não comer nem beber pelo caminho, desobedecendo assim à ordem específica de Deus. Ele é enganado pela mentira do profeta velho, pois esse sabia da instrução de Deus. Então o jovem desvia-se do caminho da obediência. Sua desobediência resulta em consequências graves. Ao se despedir do velho, foi morto por um leão enquanto viaja de volta para casa.